Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu apanhava demais e por isso eu decidi sair de casa quando estava prestes a completar 18 anos. A minha mãe faleceu quando eu ainda era um garotinho e ficamos com o nosso pai, que era muito agressivo, principalmente quando bebia. Mas eu guardo boas recordações da mamãe e até hoje, quando eu fecho os meus olhos, eu me lembro que ela gostava de nos levar para brincar em uma praça onde não havia brinquedos, apenas pedras grandes que ficavam espalhadas pela pracinha. E lá, eu e os meus irmãos nos divertíamos muito. A minha mãe parecia que não tinha pressa de voltar para casa e por isso passávamos a tarde lá. E quando dizíamos que estávamos com sede ou com fome, ela abria a bolsa, tirava uma mamadeira e dava um pouquinho de água para cada um de nós. E depois nos dava uma banana. Muitas vezes, quando nós nos aproximávamos dela, víamos a mamãe chorando e preocupados, perguntávamos se estava tudo bem. E ela sempre respondia que era apenas saudades da mãe dela e nos mandava brincar. Mas depois da morte dela, a nossa vida se transformou. O meu pai não tinha paciência com a gente, só falava aos berros e com tapas. E ainda arrumou várias mulheres, mas nenhuma ficava por muito tempo porque ele era muito grosseiro e estúpido, sem contar que enchia a cara de pinga e acabava batendo nelas e em nós. Bom, a família da mamãe morava muito longe e o meu pai tinha apenas um irmão, o tio Mourão, que morava em Francisco Morato e raramente aparecia em casa. E quando vinha, era sempre muito rápido porque a esposa dele, a tia Juraci, ficava no carro chamando por ele. Ela até parecia que sentia nojo de nós e até da nossa casa. Até o jeito que ela segurava as nossas mãos para dar a bênção parecia ser um sacrifício para ela. E numa dessas visitas, o meu tio comentou com meu pai que a marcenaria dele estava indo muito bem, mas que os garotos que ele contratava não prestavam. Todos eram preguiçosos, mas o meu tio era do tipo que só ele trabalhava bem, só ele era o bom, só ele e a família dele prestavam. O resto, para ele, não valia nada. Olha, a minha irmã Jerusa conseguiu entrar em contato com a família da mamãe e eles disseram que a gente podia ir para lá, morar lá. Mas o meu pai só deixou a Jerusa e o Gesiel irem, por serem os mais novos e precisarem de mais atenção. E como eu era o mais velho, ele me segurou, alegando que precisava de alguém em casa para cuidar das coisas dele quando chegasse do trabalho. E prometeu que nas férias eu poderia passar um tempo com os meus irmãos. E eu detestei ficar sozinho com o papai, porque ele chegava bêbado todos os dias. E se eu estivesse dormindo, me acordava aos socos, reclamava da comida e dizia que eu não prestava para nada, que eu era um inútil e incapaz, igualzinho a minha mãe. E sabe, para não perder o contato com os meus irmãos, eu pegava umas fichas telefônicas escondidas do papai e ligava para eles. O Gesiel e a Jerusa sempre diziam que eram muito bem tratados e que os nossos tios eram muito legais e perguntavam quando eu iria me juntar a eles.
E eu respondia que só nas férias do papai. Mas essas férias nunca chegavam. E conforme o tempo foi passando, o meu pai foi trazendo todo tipo de mulher para dentro de casa. Algumas com os filhos, outras sem. E a situação estava uma verdadeira loucura. Então eu liguei para o meu tio e perguntei se ele precisava de alguém na marcenaria. E o irmão do meu pai respondeu que sim e me ofereceu um trabalho lá. E ainda falou que eu poderia dormir no quartinho da marcenaria. E eu não pensei duas vezes. Peguei minha mala, avisei o meu pai para onde eu estava indo e ele simplesmente, me desejou boa sorte. E eu fiquei cheio de expectativa, acreditando que as coisas realmente iam melhorar para mim e já me via em um futuro próspero, trabalhando, ganhando meu dinheiro, comprando as minhas roupas e saí de casa com essa certeza e fé no meu coração. Mas a recepção não foi das melhores. Quando eu cheguei, o meu tio não estava em casa e a minha tia não abriu o portão, porque disse que não sabia onde havia colocado a chave. E eu fiquei ali exposto ao sol quente. E o meu tio que nunca chegava. Por isso, eu acabei me abrigando debaixo de um toldo de uma autoescola, onde o dono, o seu Pedro, saiu para puxar uma conversa. E eu falei que eu era o sobrinho do Mourão, mas ele não estava lá e a minha tia não encontrava a chave. O seu Pedro então me ofereceu água, café e ficou conversando por um tempo comigo. E quando o meu tio chegou e me viu, veio me perguntar por que eu ainda não tinha entrado. E eu expliquei a situação e logo depois, ao chegarmos na porta da marcenaria, a minha tia finalmente abriu o portãozinho ao lado, dizendo que havia encontrado a chave e se desculpou pela confusão. Sabe, o meu tio morava em uma avenida comercial bem movimentada e ele foi bastante esperto ao aproveitar ao máximo o terreno, construindo um salão enorme embaixo e a casa dele em cima. O único problema eram as escadas, que pareciam intermináveis. E a minha tia sempre reclamava de ter que subir com as sacolas pesadas. Então, eu criei um tipo de elevador para as compras, onde ela podia colocar tudo e subir as escadas sem precisar carregar o peso. E ela gostou muito da ideia e achou uma grande ajuda. Mas o meu tio, por não ter sido ele o criador do projeto, todo dia botava um defeito, mas não fazia nada para melhorar, sabe? E na casa deles, eu só entrava para comer. E o meu único acesso era a cozinha. Depois de comer, eu já descia para o meu quartinho, porque a tia Juraci sempre dizia que não gostava de ninguém desfilando pela casa dela. E eu entendia que aquilo era uma indireta para mim. E eu nunca ultrapassei o limite. Os meus primos, Tony e Everaldo, tinham praticamente a mesma idade que eu, mas não gostavam de trabalhar. O que eles curtiam mesmo eram videogame e fliperama. Os dois eram viciados e para agradar os filhos, meu tio montou uma sala de jogos, onde eles traziam os amigos e primos por parte da tia. E eu era proibido de ir até lá, porque a tia não deixava. Ela sempre dava desculpa de que eu podia quebrar alguma coisa, e os jogos que tinham lá eram muito caros. Enfim, e no meu primeiro mês de pagamento, eu me decepcionei ao perceber que o valor combinado não era o mesmo que o meu tio me entregou. E quando eu perguntei por que o pagamento estava bem abaixo do combinado, ele me disse que eu morava na casa dele, usava água, luz e que tudo isso
precisava ser considerado. Afinal, eu não era filho deles para ter tal mordomia e ainda receber um pagamento completo. E finalizou dizendo que se eu achasse ruim, poderia voltar para a casa do meu pai, que ele contrataria outro garoto. Sabe quando você se sente humilhado? Gente, eu trabalhava muito, muitas vezes até tarde, porque o meu tio pedia para eu ficar trabalhando enquanto ele descansava. E eu fazia tudo de bom grado. Nunca reclamei nem mesmo quando tinha que trabalhar aos domingos. O resultado daquilo foi a forma que ele falou comigo. E como eu não queria voltar para a casa do meu pai, decidi aguentar mais um tempo na marcenaria. E acabei fazendo amizades com o pessoal da autoescola, da padaria e das lojas ao redor. E comecei a receber muitos convites para sair. No entanto, como eu sabia que os meus tios eram bastante chatos, eu sempre recusava os convites. Mas teve um sábado que eu estava muito empolgado para ir a uma quermesse e comentei com o meu tio e ele me disse que não ia me dar a chave da marcenaria para eu não perder, mas que eu deveria voltar antes das 10. E eu achei justo e decidi ir. E naquele sábado estava um frio de arrepiar e o céu estava tão carregado que parecia que ia chover a qualquer momento. Então eu pensei em voltar para casa mais cedo. Mas antes comi um bolo de milho e tomei um chocolate quente para esquentar. E a garoa fina logo se transformou em uma chuva. E eu me despedi dos rapazes e voltei para casa. Cheguei no portão do meu tio por volta das 9 horas. Apertei a campainha e chamei várias vezes, mas ninguém me atendeu e eu sabia que eles estavam em casa. Então eu fiquei debaixo do toldo da autoescola para não me molhar ainda mais. Porém, eu voltava algumas vezes ao portão para chamar, mas ninguém saiu para me atender. E passou 1 hora, 2, 3 horas e nada. Desesperado, eu comecei a pedir a Deus por ajuda, pois eu estava com muito frio e tremendo. E Deus me enviou um socorro na forma de seu Pedro, o dono da autoescola. Ele estacionou o carro e desceu correndo, e quando me viu ensopado, tomou até um susto e perguntou o que eu estava fazendo ali. E eu expliquei a situação. E ele foi até o portão do meu tio, debaixo de chuva comigo, e viu que as luzes estavam acesas e o carro estava na garagem. Então, ele pediu que eu o ajudasse a abrir a porta. E quando entramos, ele pegou o telefone e ligou para a casa do meu tio. E quando a minha tia a atendeu, ele explicou que eu estava esperando do lado de fora. E disse para ela não se preocupar, porque eu passaria a noite na casa dele. E desligou o telefone revoltado. O seu Pedro abriu a gaveta e pegou uma carteira e me disse que aquilo havia sido a minha salvação. Ele explicou que havia esquecido a carteira lá e só se lembrou dela quando a esposa pediu uma pizza e ele não tinha dinheiro para pagar. O dono da autoescola me levou para sua casa e eu fiquei um pouco constrangido, mas fui muito bem recebido pela esposa dele, a dona Célia, e pela filha deles, a Fabiana, que na época tinha uns 12 anos. Eles me pediram para tomar um banho e me deram roupas quentes. Depois sentamos para comer pizza e conversamos um pouco. Eles se mostraram interessados na minha vida. Depois perguntaram sobre quanto eu ganhava na marcenaria do meu tio e como era o tratamento que eu recebia. E no final da conversa, o seu Pedro comentou que
Não era por acaso que ele não gostava do meu tio. E a dona Célia? A dona Célia pediu para ele parar de falar sobre aquilo e se levantou para preparar um quarto para eu deitar. E naquela noite, depois de muitos anos, eu me senti verdadeiramente em casa. A dona Célia fez exatamente a cama como a minha mãe costumava fazer. E isso me trouxe uma sensação de conforto, sabe? Mas também uma grande saudade da minha mãe. E quando eu me vi sozinho naquele quarto, chorei. Chorei bastante porque, mesmo depois de tanto tempo, a falta dela ainda era muito forte. E naquela mesma noite, eu acabei sonhando com a mamãe. E no sonho, ela me pedia para eu não desperdiçar a oportunidade que eu estava recebendo, porque aquela oportunidade iria me fazer grande. E eu acordei com o cachorro da família latindo no quintal. No quarto onde eu estava dormindo, havia uma janela que dava acesso ao quintal. E quando eu a abri, vi o cachorro, o Billy, correndo de um lado para o outro enquanto a dona Célia varria a calçada. E eu pensei, meu Deus, já deve ser meio-dia. E todo envergonhado, lavei o rosto, desci as escadas e percebi que na casa ainda parecia estar todo mundo dormindo. Fui até a cozinha e olhei no relógio. E para minha surpresa, eram 7 horas da manhã. Ufa! E eu fiquei até aliviado. Abri a porta e fui até a dona Célia. E quando ela me viu, me cumprimentou com um sorriso no rosto e perguntou como tinha sido a minha noite. E ficamos ali conversando um pouco e o Billy estava muito agitado e a dona Célia explicou que ele estava querendo passear. Então me ofereci para levar o Billy para dar uma volta e ela disse que enquanto isso ela iria preparar o café da manhã. E eu estava me sentindo, sabe, mais à vontade ali do que na casa do meu tio. Passeei com o Billy, depois voltei para a casa do seu Pedro e quando eu entrei no portão, a dona Célia me chamou para tomar café com ela, mas antes pediu para eu colocar uma comidinha para o Billy. O seu Pedro e a dona Célia eram realmente apaixonados por animais e demonstravam isso com o Billy, que apesar de idoso e vira-lata, vivia como um verdadeiro rei. Ele tinha total liberdade para escolher onde queria dormir e era tratado com um carinho especial. E quando ele enjoava da comida, a dona Célia logo fazia outra coisa para ele. Era muito amor envolvido e eu comecei a gostar de animais por causa deles. E quando eu me sentei para tomar café, a dona Célia comentou que o seu Pedro tinha um pouco de dificuldade em levantar cedo, mas quando conseguia, acabava indo até altas horas da noite. E ela, por outro lado, estava acostumada a acordar com as galinhas desde menina, pois ajudava a mãe que tinha uma pensão para homens. Então o trabalho lá começava cedíssimo. A dona Célia me lembrava, sabe, muito a minha mãe. Ela era carinhosa, prestativa, atenciosa e, principalmente, quando eu estava falando, ela parava tudo para me ouvir e aquilo fazia uma grande diferença. Finalmente, o seu Pedro conseguiu se levantar e, quando chegou na cozinha, puxou a cadeira e falou sério comigo. Ele disse que ficou conversando com a dona Célia e os dois tinham uma proposta para me fazer, mas eu estava livre para aceitar ou não. E eles me propuseram a começar a trabalhar na autoescola. No começo, como auxiliar de limpeza, mantendo o ambiente sempre limpo e organizado. E eu receberia X de salário. E ainda poderia continuar morando com eles. Isso se eu quisesse, claro. E eu fiquei tão surpreso que perguntei como eles tinham coragem
de colocar uma pessoa que nem conheciam dentro de casa. E o seu Pedro? O seu Pedro falou que já me observava, de longe e via que eu era um bom rapaz, honesto e trabalhador. E era de um jovem assim que ele precisava para trabalhar com ele. E eu não pensei duas vezes e aceitei a proposta. E naquele mesmo dia voltei para a casa do meu tio, que quando abriu o portão, começou a me atacar com palavras sem sentido e finalizou dizendo que não era obrigado a aturar um moleque maloqueiro que só gostava de rua e me mandou trocar de roupa rápido e terminar um serviço que precisava para o dia seguinte. Olha, eu não respondi, apenas disse que estava indo embora e que havia arranjado até outro emprego. E o meu tio não gostou nada daquilo e me chamou de irresponsável, dizendo que eu era igual ao meu pai, sem compromisso com nada e ninguém. E para piorar, a minha tia apareceu no topo da escada e me viu com a mochila nas costas e gritou de lá de cima: "Vai, seu maloqueiro, e não volta mais, porque aqui, não tem lugar para vagabundo como você." Até que enfim as minhas preces foram atendidas. Sabe, confesso que saí daquela casa muito chateado e disposto a não falar com mais ninguém daquela casa. Mas a dona Célia disse que eu não precisava ser igual a eles, que educação cabia em todo lugar. E um bom dia, boa tarde, boa noite e tudo bem não iria me matar. E eu, ouvindo os conselhos dela, os cumprimentava sem ressentimento. Comecei a trabalhar na autoescola e logo me enturmei com todo mundo. Os instrutores, as meninas da recepção e todos os colegas de trabalho gostavam de mim. E eu fazia o meu serviço direitinho e me esforçava para manter o ambiente sempre limpo e organizado. E o seu Pedro sempre me elogiava, e quando completei 19 anos, ele e a sua família me presentearam com a minha carteira de habilitação. E depois eu fiz alguns cursos e quando eu fiquei pronto, fui contratado como instrutor. O seu Pedro confiava muito em mim, sabe? E durante uma conversa, a dona Célia me disse algo que nunca vou esquecer. Ela me falou que eu era como um filho que ela havia perdido anos atrás. E como ela era espírita e acreditava em muitas coisas, ela comentou que nada era por acaso e que a minha presença na vida deles tinha um propósito muito além do que eu pudesse imaginar. E isso, sabe, isso me tocou profundamente e fez com que eu valorizasse ainda mais os dois. A Fabiana, a filha do seu Pedro e da dona Célia, começou a namorar um rapaz que não se comportava bem. Ele dava vários perdidos nela, mentia e em uma noite deixou a Fabiana sozinha na estrada e ela me ligou pedindo para ir buscá-la. E eu fui. E no caminho ela quis passar em frente ao barzinho onde ele costumava frequentar, para ver se ele estava lá. E infelizmente ele estava com outra garota. E a Fabiana começou a chorar, sabe? E eu, sentindo a dor dela, decidi estacionar a moto e fui até o rapaz. E quando o chamei para uma conversa, ele veio com uma postura arrogante, dizendo que eu devia cuidar da minha vida e que a Fabiana já era um caso passado. E aquilo me deixou furioso e acabamos nos envolvendo em uma discussão que rapidamente escalou para uma briga feia. E eu saí ferido, mas ele também saiu, viu? E quando chegamos em casa, o seu Pedro me agradeceu por eu ter ido buscar a Fabiana e me disse que eu não precisava ter brigado com o rapaz.
Mas quando eu mencionei o que o rapaz havia dito sobre a filha dele, o seu Pedro mudou de atitude e concordou com a minha reação. E falou que, se o visse na rua, iria dar uma corrida nele. Enfim, após o incidente, Fabiana e eu nos tornamos mais próximos. Ela começava a vir ao meu quarto para conversarmos até tarde. Ou então, subíamos para a varanda, onde deitávamos na rede e observávamos o céu à noite. E foi assim que, aos poucos, o amor começou a nascer entre nós. Iniciamos um romance com a aprovação dos pais dela. Naquela época, eu já estava ganhando um bom salário e tinha condições de alugar um apartamento para mim. No entanto, a dona Célia insistia que eu não precisava me mudar e que poderia continuar morando com eles. E eu acabei aceitando e permaneci na casa deles até mesmo depois do meu casamento. Também voltei a ter contato com os meus irmãos e às vezes eu ia visitá-los e outras vezes eles vinham até em casa. E a dona Célia tratava todos nós com muito amor, como se fôssemos os seus próprios filhos. E ela realmente era uma mãezona para nós. E os meus irmãos se apaixonaram na pessoa dela. Um dia, enquanto eu esperava um aluno chegar, o meu tio veio falar comigo. E ele perguntou como estavam as coisas e mencionou que, desde que eu saí da marcenaria, nunca mais encontrou alguém tão bom quanto eu. E elogiou bastante o meu trabalho, o que me deixou até surpreso. E no final da conversa, ele perguntou se eu poderia emprestar uma quantia de dinheiro, pois as coisas na casa dele não estavam indo bem. E eu decidi ajudar e emprestei o dinheiro, e ele me pagou em várias prestações. Enfim, a minha tia Juraci continuava arrogante e nem me olhava nos olhos. E certo dia o meu tio estacionou o carro perto de onde eu estava e com ela no passageiro, olhando para o outro lado para não me cumprimentar. E ele perguntou se eu poderia emprestar um X valor para ele. E a minha tia se surpreendeu com o pedido dele e soltou um: até parece que esse aí, vai ter. E o meu tio então teve que explicar que quem havia emprestado da primeira vez tinha sido eu. E nessa hora minha tia não sabia onde enfiar a cara. E eu aproveitei a ocasião para desabafar. Disse a eles tudo o que eu estava pensando, especialmente sobre o jeito da minha tia. Falei sobre tudo que me fizeram passar na casa deles, como o dia em que me deixaram na chuva, do comportamento grosseiro deles comigo também. E disse que tanta arrogância não levaria a nada e que a tia sempre me tratava como lixo, como um estranho, bem diferente da dona Célia, a esposa do seu Pedro. Por fim, expliquei que até emprestaria o dinheiro, mas já estava na hora deles colocarem aqueles 2 cavalões para trabalhar. E o meu tio pediu para eu pegar leve e tentou me colocar para baixo, afirmando que eu também não estava com aquela bola toda e que não era por causa de alguns centavos que ele iria ficar ouvindo conversinha fiada. E ligou o carro e saiu resmungando. E nos dias que se seguiram, ele parou de me cumprimentar. Mas como ele não conseguiu ninguém para fazer o empréstimo, ele veio de novo conversar comigo e implorou pelo amor de Deus, alegando que não tinha nem o que comer e que a marcenaria não estava mais dando lucro. E até chorou. E eu emprestei o valor a ele. Meu tio acabou vendendo a casa e os carros. E eu comprei um deles porque o meu tio não conseguiu me pagar e pediu para eu abater. Logo, eles se mudaram para uma pequena casa em um bairro mais simples e os meus primos começaram a trabalhar.
mas a vida deles continuou no vermelho e eles não conseguiram voltar ao mesmo nível de vida abastada de antes. E como o seu Pedro e a dona Célia amavam a praia, decidiram comprar uma casa à beira-mar e abrir uma segunda autoescola na região. Eu e a Fabiana nos casamos e continuamos morando na casa. E eles, além de nos presentear com a casa, nos presentearam também com a autoescola, dizendo que deveríamos fazer dela o negócio da nossa família. E foi exatamente isso que fizemos. Fabiana e eu tivemos 3 rapazes, o Flávio, o Marcelo e o André. O meu pai, quando ficou mais velho, se aproximou de nós e se tornou um outro homem. Ele conheceu uma mulher que lhe deu um novo horizonte e ela foi a responsável pela nossa aproximação. A minha irmã Jerusa montou um salão de cabeleireiro e depois de alguns anos se casou com um amigo da família da minha mãe. E os dois tiveram 4 filhos. O Gesiel se tornou mecânico e começou a trabalhar em uma concessionária de automóveis. E ficou super feliz por ter conseguido entrar em uma boa empresa. O meu irmão não se casou, mas também nunca ficou sozinho. A situação financeira do meu tio não melhorava. Então eu levava cestas básicas, emprestava dinheiro e muitas vezes deixava para lá, sabendo que ele não teria condições de me pagar. E depois da morte dele, eu me afastei, porque minha tia me pediu para eu não aparecer mais. E eu respeitei a sua vontade, sabe? Mas fiquei triste ao descobrir que os meus primos a colocaram em um asilo, alegando que ela dava muito trabalho e que eles não tinham tempo para cuidar dela. A tia acabou falecendo poucos meses depois e para mim foi de tristeza, porque eu acredito que ninguém merece ser abandonado, ainda mais pelos filhos. Mas a vida é assim. Infelizmente os meus tios deram tudo aos meus primos, menos o ensinamento do verdadeiro valor da família, do amor, do amparo e do compromisso de estar juntos até o fim.